Meus amores, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje vamos falar de um assunto muito importante. Amém? Antes quero agradecer a você que está aqui junto comigo. Já curta esse vídeo, né, para você não esquecer no final. Se você não é inscrito, se inscreve nesse canal. No final desse vídeo eu vou estar orando pela sua vida, né? Esse canal é para falar de Deus, para orar pela sua vida. Amém? O like é para o YouTube entender, né, que você está gostando desse vídeo. Ele vai apresentar para mais pessoas. Amém? Gente, vamos falar de um assunto muito importante. Vamos falar de comportamento, ou seja, você tem que ensinar aquilo que você vive, porque não adianta você falar para uma pessoa, ensinar para pessoas, né, fazer uma coisa e você fazer outra totalmente diferente. Então você está falando uma heresia, né, uma mentira. Então, para você poder falar de alguma coisa, você tem que estar vivendo, você tem que viver aquilo que você está falando. Muitas vezes no meu trabalho, o comportamento conta tudo. O comportamento fala o que você é, não palavras. Você pode falar qualquer coisa, mas o que vai contar mesmo é a sua postura, o seu comportamento, a sua vida. É a sua vida que conta, como você vive, que vai contar. Que vai dizer quem você é de verdade, porque não adianta palavras você pode falar qualquer coisa, mas o que vai contar mesmo é o seu comportamento, é o que você vive. Gente, tanto é que estudos mostram que o que você fala, palavras, corresponde a 7%. E o seu corpo, ou seja, a sua postura, o seu comportamento corresponde a 93%. Ou seja, o seu corpo fala mais que você. As suas ações, as suas atitudes falam mais que você. Às vezes você, fala assim, nossa, eu tenho um vizinho que é assim, assado, você observa todos os defeitos do seu vizinho, mas você, às vezes, tá cometendo erros também, gravíssimo, e você não tá nem percebendo, mas você tá cometendo, você fala dele, mas e o seu? Você não olha para você, para sua vida? Ou seja, gente, você vai falar da vida de uma pessoa, a vida de alguém, primeiramente você tem que olhar para a sua e ver realmente, se você está vivendo, uma vida, que dá exemplo, porque a sua vida tem que ser um exemplo, sua vida tem que ser um exemplo, porque seu vizinho às vezes sabe que você está indo na igreja. Você pensa que se você não está sendo observado, você está sendo observado a todo momento. Você está sendo observado. Às vezes você está sendo observado e você nem imagina. Eles falavam assim, nossa, o meu vizinho vai na igreja e apronta cada uma, age dessa forma, assim, 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 assim. Se for para mim ser desse jeito, eu nem vou ser crente, eu nem vou me converter. Ou seja, gente, é o seu testemunho que converte as pessoas, a sua vida, é o que você vive que converte as pessoas, porque você pode falar. Você falar, você pode pregar, você pode falar, pregar, qualquer um prega, gente. Falar, qualquer um fala. Quero viver aquilo que você está pregando. Você tem que viver aquilo que você está pregando. Lógico que nós não somos perfeitos, Nós erramos a todo momento, Pecamos, nós não somos perfeitos. Mas a gente tem que procurar a cada dia a imitar Jesus, A gente não pode imitar homem, não pode observar homens, copiar homem nenhum, A gente não pode, a gente tem que olhar para Jesus, porque homens são falhos, Tem que ser Jesus. Você tem que olhar para a vida de Jesus e seguir Jesus, imitar Jesus, porque não adianta você querer imitar homens, porque homens são falhos, homem peca. Uma vez, gente, um líder, do grupo, que eu estava, muito tempo atrás, que eu gosto de falar das coisas lá do passado, que tem muito testemunho lá do passado, assim, que, impactante, Coisas que aconteceram, impactante, tanto coisas boas como coisas ruins também. Lá atrás aconteceram muitas coisas, barbaridades, E sabe, gente, e um líder uma vez fez uma reunião, com o grupo de obreiros, Eu era da igreja do bairro,
pertinho da minha casa. Aí eu mudei, né? Fui trabalhar na sede da igreja. E aí eu fiz a minha transferência, né? Para trabalhar na obra lá. De conciliar tudo, né? Para poder conciliar tudo, então eu pedi transferência, né? Da igreja do bairro para a sede. E aí o meu líder fez uma reunião e convocou todo mundo ali, o grupo, né, que estava começando a trabalhar na obra, né? Eu não estava começando, mas eu fazia parte daquele grupo que eu estava começando lá, né? Então eu fui nessa reunião. Gente, na reunião foi pesada, viu? Meu Deus do céu, viu? A reunião foi pesada, eu saí dali assim, sabe? Meu Deus do céu, mas ele fez tanto medo, foi tanta ameaça. Se vocês não andar na linha, se vocês não fizerem isso, vocês têm que andar assim, desse jeito. E a reunião foi pesada mesmo. Que eu saí com muito medo, sabe? Eu falei, gente do céu, esse homem deve ser um santo, né? Pra obrigar a gente a fazer tanta coisa, assim, que a gente tem que ser desse jeito, sabe? Olha, eu não me lembro bem as palavras, mas foi pesada, viu? Foi coisa assim que eu saí dali assustada, falei, meu Deus do céu, né, a gente tem que, né, a gente não pode pecar de jeito nenhum, a gente tem que ser santo mesmo, né. Aí, gente, passou alguns dias e esse líder que fez aquela reunião com a gente, ele foi pego em flagrante numa boate de prostituição. Aí eu falei assim, misericórdia. Gente, se eu fosse olhar por o erro dos homens, né? Se eu fosse olhar eu tinha caído, né? Tinha me escandalizado, tinha caído. Falei, meu Deus, aquela pessoa, né? Me passou tanto medo, né? Me ameaçou, pegou assim, no colarinho, assim, sabe? Tipo assim, chacoalhou assim, você vai ter que cumprir certinho, né? Vai ter que honrar sua farda, vai ter que, senão você vai ver só o que eu vou fazer. Gente, eu fiquei horrorizada com aquilo, né? Eu falei, meu Deus do céu, será mesmo a mesma pessoa que fez aquela aula? Por isso, gente, que você, né, você tem que falar o que você vive, você tem que pregar aquilo que você vive. Não adianta você querer que forçar a pessoa a fazer uma coisa que você não vive, né? Você tem que ensinar aquilo que você vive. Então, aquela pessoa, gente, olha, foi horrível, foi horrível. Gente, mas eu não me escandalizei não, porque eu já estava na obra já há um tempinho, né? Então eu não escandalizei com aquilo não. Eu falei, é homem, né? Os homens são falhos, né? Os homens erram, né? Mas não precisava daquilo, gente. Não precisava ele fazer aquela ameaça toda, aquele escarcel todo, não precisava, né? Porque ele estava fazendo uma coisa, ele estava forçando uma coisa que ele não era. Ele estava forçando uma coisa que ele não era. Ele estava, tipo, se fazendo de santo ali, né? Como se a vida dele fosse impecável, que ele não errasse de jeito nenhum. Tipo assim, ele estava passando uma coisa que ele não era, né? Que mais tarde ele foi pego em flagrante, né? Porque ali depois, gente, a gente um escândalo, né? A gente ficou sabendo de tudo, né? Que aconteceu, foi muito feio. Mas, gente, foi pouco tempo, Deus também recolheu ele, viu? Deus recolheu. Né, ele não ficou na obra muito tempo, porque Deus recolheu, né? Ele faleceu, veio a óbito em pouco tempo. Eu espero que ele tenha se arrependido, né? E tenha sido salvo, né? Porque o inferno também tá cheio de crente, né, gente? O inferno também tá cheio de crente. Então, às vezes, gente, uma pessoa que... Às vezes, gente, a sua vida não tem que ser um exemplo naquilo que você fala, né? Se você tem que ter bons testemunhos, bons frutos, né? Você tem que ter bons frutos, porque, gente, as pessoas observam o nosso comportamento, a nossa postura, o jeito que a gente age, a gente serve de exemplo para muita gente, né? Então não adianta também a gente querer forçar uma coisa que a gente não é, porque santo é só Jesus, a gente é cheio de falhas, cheio de erros, né? Só a misericórdia do Senhor mesmo na nossa vida, né? A gente tem que ficar todos os dias ali a presença de Deus, buscando, né, imitar Jesus, buscar ali, sabe, o exemplo de Jesus. A gente tem que estar buscando, né, a santificação, tem que estar se arrependendo, a gente tem que estar ali fazendo de tudo para a gente errar menos possível, né? Porque errar a gente vai mesmo, gente. Errar a gente vai, a gente é ser humano, né?
O único, gente, o único exemplo assim, 100%, que nunca falhou, que nunca errou, foi Jesus. Por isso que temos que seguir o exemplo dele, porque ele nunca errou, ele nunca falhou. Jesus, ele foi 100%. Ele seguiu ali os mandamentos certinho ali, ele nunca errou. Jesus nunca pecou. Por isso que temos que se espelhar nele, buscar um exemplo de Jesus, ver o exemplo de Jesus, não do homem. Não podemos buscar exemplo no homem, né? Porque o homem erra, o homem é falho, né? Porque qualquer coisa você pode se escandalizar e aí acabar até perdendo a sua salvação, né? Então, gente, temos que buscar, né, o exemplo do Senhor, né? Só o Senhor. Que às vezes a pessoa espelha muito naquela pessoa, ela coloca toda a sua confiança ali no homem, ela se espelha muito no homem. Aí quando o homem cai, quando o homem falha, ela cai também. Ela falha também. Por isso que você não pode colocar sua confiança no homem, não pode se espelhar no homem. Amém? Gente, eu vou ler uma palavra aqui que fica lá em Mateus, no capítulo 15, a partir do 1. Amém? A palavra de Deus, a Bíblia vai dizer assim: Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram: Por que transgrediram os seus discípulos a tradição dos anciões? Pois não lavam as mãos quando comem. Ou seja, gente, os fariseus, eles estavam observando ali os discípulos, né? E eles estavam criticando, né, os discípulos por não lavarem as mãos. Então, gente, e eles, né, eles não eram perfeitos. Erravam, gente. Então eles escondiam o erro deles, né? E queria observar, queria criticar os outros, né? Queria criticar os outros, porque eles ficavam ensinando doutrina do homem. Os fariseus, eles ficavam ensinando doutrina do homem, né? Em vez de ensinar, né, as coisas de Deus, né? Os mandamentos de Deus, ele ficava ensinando do homem. Então Jesus respondeu que contamina, não é o que entra, é o que sai. O que sai da boca deles que contamina, porque eles falam, né, e o coração tá cheio, né? Então eles falavam um monte de hipocrisia, gente. Eles queriam mostrar uma coisa que eles não seguiam, né? Eles queriam mostrar uma coisa, né, e faziam outras. Lá no versículo 8, né, Jesus ele fala assim: Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Ou seja, eles falam, né, uma coisa, mas o coração tá cheio de outra coisa, de hipocrisia, sabe, gente? Então, gente, de que adianta, né? Que adianta você falar uma coisa e seu comportamento ser outra coisa? E que adianta você, né, ensinar, pedir para alguém fazer uma coisa e você fazer outra coisa, né? Totalmente diferente, né? Você não honrar aquilo que você está pregando, né? Você não fazer aquilo que você está pregando, né? Hipocrisia, né, gente? Hipocrisia, entendeu? Você está mostrando uma coisa, né, e faz outra, né? Falando para fazer uma coisa e faz outra. Então, gente, o seu comportamento, a sua vida vai dizer se você é de Deus ou não. Então, gente, lá no Ezequiel 44:23, né, a Bíblia diz assim, que os sacerdotes ensinavam, né, o povo, né, a diferença entre o que é santo e o que não é, o que é puro, o que é impuro. Ou seja, eles ensinavam, mas eles não faziam, porque a vida deles era uma podridão, né? Eles viviam pecando, errando, né? Transgrediam, né, os mandamentos, né? Não ensinavam o que é certo para o povo. Eles ensinavam, mas não era o que era realmente certo. Eles ensinavam totalmente contra o que Jesus estava ensinando. Eles ensinavam doutrina do homem, né? Eles ensinavam o ensinamento deles, né? Não que era certo, não que Jesus ensinava. Eles ensinavam totalmente diferente. Então Jesus fala, né? Esse povo, né, me honra com os lábios, né? Me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Ou seja, o coração estava longe do Senhor, né? O coração, né, estava longe, né, de Deus. Palavras não significa nada, eu quero ver as ações, né? É as ações, é a sua vida que vai dizer. Você está lá na igreja, você é uma coisa. Aí quando sai ali fora,
Você é outra pessoa totalmente diferente, né? Irreconhecível, né? Às vezes aí na sua casa você é outra pessoa. Não, gente, você tem que ser a mesma pessoa. Em qualquer lugar, você tem que ser a mesma pessoa. Em qualquer lugar que você estiver, você tem que ser o mesmo. Você tem que ser o mesmo, né? Você tem que ser a mesma pessoa. Ou dentro da igreja, fora da igreja. Você tem que ser a mesma pessoa, seu comportamento não pode mudar, seu comportamento tem que ser o mesmo, porque, gente, você não tem que agradar o homem, você não tem que fazer as coisas para o homem, você tem que fazer para Deus, e Deus, Ele está em todo lugar, Ele está ali na igreja, Ele está na sua casa, Ele está na rua, Ele está em todo lugar. Você tem que agradar a Deus, você tem que fazer para Deus, porque não adianta você estar ali só fazendo aquilo ali dentro da igreja, mostrando para todo mundo que você é uma coisa, e quando você sai da igreja, você é outra totalmente oposto. Então, isso, gente, isso é hipocrisia. Isso é hipocrisia. Você não pode mudar o seu comportamento. Você tem que ser a mesma pessoa. Porque, gente, não é fácil, não. Eu sei que não é fácil. Ainda mais que nesse mundo, né? As coisas que acontecem, né? A gente quer fazer as coisas certas, né? E a gente parece que a gente tá errado. Quando a gente quer fazer as coisas certas, parece que a gente quer errado, né? E quem vive errando, fazendo as coisas erradas, parece que é o certo, né? Então esse mundo tá muito complicado, muito confuso. Então, gente, Jesus está voltando. Tem que vigiar, né? Tem que vigiar. Quem tá andando errado tem que se consertar. Tem que se consertar antes que Jesus volte, viu? Tem que consertar antes que Jesus volte, porque Jesus está voltando. Jesus está voltando e a gente tem que vigiar a nossa postura, a nossa vida com Deus, nosso comportamento, a nossa vida com Deus, temos que vigiar, né? Tem que vigiar, tem que andar na presença de Deus, ter uma vida com Deus. Temos que ter uma vida com Deus, porque, gente, a nossa morada eterna é lá no céu, com o nosso papai do céu, não é aqui na terra, não. Por isso que a gente tem que seguir os exemplos, né, de Jesus. Amém, meus amores? Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, né? Gente, se inscreve no canal, compartilha essa mensagem para estar edificando, né, a vida de pessoas. Gente, curte esse vídeo, não é por vaidade, é porque só assim o YouTube entende que você está gostando do vídeo e aí ele divulga para mais pessoas, né? Se inscreve no canal. Quero agradecer você que já é inscrito, você que ainda vai se inscrever, quero te agradecer, que Deus abençoe a sua vida. Estou orando todos os dias por vocês. Amém, meus amores? Feche os olhos, quero fazer uma oração por você. Pai querido, Pai amado, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, eu entro, Pai, na Tua santa presença, meu Deus, em oração. Senhor, quero Te agradecer pela Tua presença, meu Deus. Quero agradecer, meu Pai, por o Senhor estar sempre nos livrando, o Senhor está sempre nos dando livramento, o Senhor está sempre cuidando de nós, meu Pai. Quero Te agradecer, Pai. Sabemos que só o Senhor é Deus, meu Pai. Sabemos que só o Senhor é perfeito. É só o Senhor que não erra, Pai. Homem, meu Pai, homens são falhos, homem erra, Pai. Nós, meu Pai, nós seres humanos somos sujeitos a falhas, somos sujeitos a errar, a pecar. Só o Senhor é santo, Pai, só o Senhor, meu Deus. Então pedimos que o Senhor, meu Pai, nos ajude, meu Pai, nos dê força. Ensina, meu Pai, nos ensina a Te seguir, a andar nos Teus caminhos, meu Pai, a andar reto, meu Pai. Nos ensina, meu Deus, nos dê força. Nos dê força, Pai, para resistir o mal, para resistir o pecado, meu Pai, as ciladas do inimigo, meu Pai, as investidas de Satanás. Nos ensina, Pai, a não errar, a não pecar, a não errar tanto, a não pecar tanto. Nos ensina, Pai, nos ensina a andar na Tua presença, nos ensina a Te seguir, meu Pai, andar reto com o Senhor, meu Deus, nos ensina, Pai, nos dê força, Pai, para suportar, nos dê força para resistir o pecado, para resistir o mal, Senhor, nos dê força, Pai. Meu Deus, nos entregamos a nossa vida ao Senhor, Pai. Pedimos ao Senhor que nos proteja, nos guarde, nos livra, meu Pai, de todo mal, Senhor. Meu Deus, cura, meu Pai, os enfermos, cura aqueles que estão precisando de uma cura. Meu Deus, liberta aqueles que estão precisando, Pai, de uma libertação, Senhor. Restaura, meu Pai, casamento. Meu Pai, abre portas de emprego, Senhor. Abençoa, meu Pai, a todos aqui que estão orando, meu Pai, juntamente comigo, que o Senhor venha abençoar.
transformar, meu Pai, a vida de todos, Senhor, e nos ajuda, Pai, nos fortalece, meu Pai, nos ajuda a resistir à tentação do mal, Pai. Entregamos nossa vida, meu Pai, nas tuas santas mãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Vamos orar o Pai Nosso, a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não deixa-nos cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino e o poder, a honra e a glória, hoje e amanhã e para todos sempre. Amém. Glória a Deus, meus amores. Ficam todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um beijo no coração de todos vocês.